Barnabé confronta Paulo diante de todos, dizendo que ele não tinha o direito de tratar Pedro daquela maneira, que o mínimo que deveria fazer era pedir desculpas. Paulo se defende afirmando que Deus aceita a todos, independentemente de lavarem ou não as mãos. Ele lembra que todo o esforço deles ali era para alcançar os gentios para Cristo, não para manter velhas tradições. Paulo questiona costumes como lavar as mãos antes de comer e a proibição de ajudar alguém no sábado, e afirma: Jesus já nos libertou disso. Um homem questiona se então é para todos comerem de mãos sujas, e Paulo responde que quem quiser lavar pode, mas que isso não pode ser imposto aos outros como sinal de superioridade. Barnabé então pergunta se Paulo quer acabar com as raízes judaicas do grupo. Paulo responde que já se despiram do velho homem das práticas antigas, e agora estão revestidos de uma nova vida na imagem de Cristo. E nessa nova vida não há mais distinção entre judeu e grego, entre escravo e livre, pois Cristo é tudo em todos. Paulo insiste que não quis desrespeitar Pedro, mas lembra que quando Pedro chegou, estava tranquilo comendo com os gentios. Porém, bastou a chegada de alguns judeus enviados por Tiago para ele se afastar e agir como se houvesse uma separação entre eles. Exatamente o tipo de divisão que estavam tentando derrubar. Barnabé diz que Paulo está exagerando e talvez olhando Pedro com maus olhos. Mas Pedro, emocionado, concorda com Paulo e admite seu erro. Paulo afirma que se depois de tudo que viveram, ele começasse a reconstruir a lei como forma de aceitação diante de Deus, isso, sim, seria violar a fé verdadeira. Barnabé, ainda incomodado, se afasta. Paulo então pede perdão a Pedro, que o tranquiliza dizendo que ele estava certo em repreendê-lo. Mais tarde, Gabriela vai à casa de Helena para se despedir de Paulo. Ela diz que após a morte do pai, percebeu que já havia aprendido que precisava ir em Jerusalém e quis saber se Paulo queria que ela ficasse. Mas Paulo é firme e diz que não quer que ela crie expectativas. Gabriela, magoada, pergunta se ele tem certeza disso, pois sente que ele ainda pensa nela. Paulo se afasta e pergunta se ela não percebe que toda vez que aparece, o perturba. Gabriela sugere que talvez a vontade de Deus seja que fiquem juntos, casados. Mas Paulo responde com firmeza que a vontade de Deus é perfeita, e não é essa. Gabriela se sente rejeitada e pergunta como ele pode chamá-la de tentadora. Diz que tudo o que tem feito é para ajudar, não para levá-lo ao erro. Paulo reconhece, mas diz que a presença dela não está ajudando. Gabriela então desiste, se desculpa e parte entristecida. Depois que ela vai embora, Paulo ora pedindo a Deus que o ajude a manter distância, pois não quer fazê-la sofrer, nem entristecer o Senhor. No dia seguinte, Gabriela se despede de Rod e viaja com o irmão de volta para Jerusalém. Em Antioquia, Agripa chega decidido a pedir a mão de Rod em casamento. Mas Paulo revela que Rod já é casada. Agripa se surpreende e cobra explicações. Rod tenta justificar, mas ele se sente enganado. Ela então questiona por que Paulo ainda a considera casada, já que o marido a abandonou há anos. Paulo pergunta sobre Teófilo, o filho de Rod, e ela revela que está grávida. Ele se vira para Agripa com raiva, mas Agripa afirma que foi Rod quem quis. Rod se defende, dizendo que não nasceu para viver sozinha. Enquanto isso, Gabriela, conversando com Nataniel, confessa que ainda ama Paulo, embora não queira continuar sofrendo. Nataniel diz que ela precisa parar de implorar pelo amor de alguém que não a valoriza. Ele lembra que existe alguém que ainda é apaixonado por ela. Talvez esteja na hora de dar uma nova chance ao próprio coração. De volta a casa, Paulo diz que Rod e Agripa podem seguir com o que decidiram. Agripa pergunta se ele tem certeza, e Paulo responde que ele devia ter pensado nisso antes de se deitar com Rod. No entanto, aceita a decisão e deseja que ele cuide bem de sua irmã. Rod confirma, ela e Agripa se amam. Mais tarde, Paulo procura Barnabé para conversar. Barnabé diz que agora não é a hora, mas Paulo insiste. Irritado, Barnabé explode. Tá vendo como tudo tem que ser do seu jeito? Ele questiona se Paulo realmente não percebe isso. Paulo tenta entender, mas Barnabé revisita o episódio com Pedro. Ele diz que Paulo precisava ter falado com Pedro daquela forma. Paulo responde que se não fosse firme, todo o trabalho dele seria jogado fora. Ele afirma que o que convence não são palavras, mas como vivem. Barnabé então o acusa de querer liderar tudo, como se fosse o chefe do grupo. Diz que ele precisa parar com isso. Paulo pede que seja mais claro. Barnabé afirma, você quer tudo do seu jeito. Até o local onde dormimos, você decide. O tempo já não é mais nosso, é seu. No palácio, Agripa pega Rod nos braços e diz que aquela será a noite de núpcias deles. Pede que ela esqueça os que a abandonaram e diz que a partir de agora, ela é só dele.
Rod diz que quer o divórcio para poderem se casar, e Agripa promete resolver isso já no dia seguinte. Enquanto isso, Nataniel chega em casa com Gabriela, que vai descansar. Ele comenta com a esposa que acredita que Paulo rompeu definitivamente com qualquer esperança que Gabriela ainda tinha. À noite, Paulo tenta resolver sua tensão com Barnabé. Diz que não quer mal-entendidos entre eles e nunca quis o lugar de ninguém. Barnabé aceita o pedido de desculpas, mas o alerta: aprenda a se colocar no seu lugar. Eles se abraçam em sinal de paz, mas o clima logo volta a pesar quando Barnabé diz que vai chamar Marcos para viajar com eles. Paulo se opõe, dizendo que Marcos não tem preparo para enfrentar o que viverão. Lembra que ele os abandonou na Panfilha. Barnabé se irrita e diz que Paulo quer tudo do seu jeito. Paulo responde que não é sobre jeito, é sobre preparo. Barnabé rebate dizendo que não fica jogando na cara dele o fato da irmã se envolver com qualquer um. Paulo devolve: não jogava, você quer dizer. Barnabé diz que Paulo não aceita uma repreensão, não sabe se calar nem se submeter. Quer sempre liderar. Por isso Pedro se afastou, devido ao jeito dele. Paulo se surpreende e pergunta se é isso que Barnabé pensa. Barnabé confirma: Pedro saiu por sua causa. E talvez por isso também Rod tenha se envolvido com Herodes. Paulo diz lamentar que Barnabé o veja assim. Barnabé responde: alguém tinha que te dizer. E afirma que vai levar Marcos com ele, com ou sem a aprovação de Paulo. Paulo aceita e diz que então viajará com Silas. Barnabé, desapontado, pergunta se é assim que vai ser. Paulo responde com firmeza: não posso comprometer a missão que Deus me deu. Então sim, aqui nos separamos. Barnabé conclui: sabe qual é o seu problema, Paulo? Você é orgulhoso. Enquanto isso, Rod acorda no palácio e não encontra Agripa ao seu lado. Ela o procura e o flagra aos beijos com sua própria irmã, Berenice. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por acompanhar os nossos resumos e ficar por dentro de tudo que rola nas novelas. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo resumo. Até lá!